Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos na internet. Hoje é sexta-feira à noite, o momento que esse vídeo é publicado, e é aquela hora da gente estudar a Bíblia mais uma vez no nosso curso de Teologia Bíblica, a História de Deus. Nós entramos aqui nos livros proféticos, especialmente dos profetas menores, conhecido como o Livro dos Doze, que no único rolo contém os escritos de 12 profetas, aqueles pequenos livretos proféticos que você encontra depois de Daniel na sua Bíblia, né? Então, aqui a gente está estudando cada sexta-feira, profeta por profeta, né? Nós já passamos por todo o Antigo Testamento, basicamente, faltando apenas alguns livros históricos ali de Esdras, Neemias, Esther e Crônicas, tá certo? E agora a gente vai concluir esses livros proféticos, então, esses livros históricos, para concluirmos o Antigo Testamento, para no ano que vem começarmos os Evangelhos. Então, se você ainda não assistiu, se você não acompanhou o curso desde o começo, faz uma maratona aí dessa sexta-feira até o final do ano, até ali por volta de março, abril, você pode maratonar todo esse curso, fazendo aí toda sexta-feira uma vez, ou assistir uma ou duas aulas no sábado, enfim, no seu momento livre de estudo da Bíblia, faz uma maratona para você pegar todo esse conteúdo, para você aprender e fixar bem ali o que é o Antigo Testamento, para a gente poder, no ano que vem, juntos, começarmos o Evangelho, olhando para os Evangelhos para Jesus, para ver como ele cumpre todo o Antigo Testamento de uma forma maravilhosa, tá certo? Então fica aí o convite, aqui na descrição do vídeo você encontra a playlist para o curso A História de Deus, totalmente gratuito, curso muito legal, e eu encorajo você fortemente a assisti-lo. E hoje nós vamos falar sobre o profeta Obadias, o livro de Obadias, que é um livro pequenininho, mas que tem um conteúdo bastante interessante e a gente vai ver sobre isso. Então, Obadias, aqui vamos nós. E na nossa tabelinha aqui, para a gente se situar historicamente mais uma vez, a gente vai perceber que Obadias, ele está bem no começo ali da história do reino dividido, né? Cerca de 60 anos ali após a divisão do Império, 60, 90 anos ali, você vai ter o ministério de Obadias, que é mais ou menos na mesma época do profeta Elias, como a gente vê lá no livro dos Reis. E Obadias, ele mora ali no sul, mas tem uma característica muito interessante do ministério de Obadias que a gente já vai dar uma olhadinha, tá certo? Então, o livro de Obadias, ele tem uma temática bastante diferenciada em relação aos outros profetas. A gente estudou na semana passada o livro do profeta Amós, e a gente percebeu como é que Deus ele vai trazer juízo a várias nações por causa da sua impiedade, mas especificamente para Israel, não só pela sua impiedade, mas principalmente por ignorar, né, a vontade de Deus, a lei de Deus, porque eles tinham mais responsabilidade. Mas isso não significa que os outros povos não serão julgados, especialmente pelo que eles fizeram ao povo de Deus e contra os planos de Deus de redimir toda a terra. E no livro de Amós, no finalzinho, a gente observa que Amós ele profetiza especificamente que Israel exerceria soberania sobre Edom, várias nações especificamente, mas sobre Edom principalmente. E agora todo esse livro de Obadias, que né, é um livro desse tamanho, mas um livro muito importante, ele vai justamente comentar ou estender o significado desse verso 12 do capítulo 9 de Amós. Então, Amós é geral para todas as nações, mas agora Obadias ele se foca especificamente aqui no povo de Edom. E é bastante interessante porque Obadias ele é o único profeta que a gente estudou até agora, né? Que a gente está estudando agora, mas até agora tudo que a gente viu dos livros proféticos, ele é o único que não vai se dirigir dentro do seu ministério, ele não vai falar nem para o reino do norte, nem para o reino do sul. Ele vai falar especificamente, direcionadamente para a nação gentia de Edom. Quem são os edonitas? A gente já vai ver isso e por que é tão curioso e tão específico essa mensagem de Obadias. Mas Obadias ele é, sim, o livro mais curto do Antigo Testamento. São apenas alguns versinhos, não tem nem mais de um capítulo, né? Ele é um texto muito curto e ele vai apresentar esse poema de julgamento contra o povo de Edom. Mas o que parece só um texto pequeno de julgamento, né, uma carta ameaçadora contra o povo de Edom, tem um pouco mais para a gente poder ver, para a gente poder analisar do que isso. Tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha rapidamente, contextualmente, antes da gente entrar ali no conceito do livro.
no contexto histórico do povo de Edom para entendermos essa mensagem de uma forma mais ampla. E você vai aprender algumas coisas bem curiosas aqui sobre o povo de Edom. A primeira delas é que Edom, né, o povo de Edom, ele tem uma relação com o povo de Israel, o povo da aliança, que remonta a muito tempo atrás. É uma relação bem antiga. Por quê? Porque os edomitas, eles eram descendentes de Esaú. Então, se Israel, o povo de Israel, é justamente os filhos ou os descendentes de Israel, que era Jacó, né, que teve seu nome mudado de Jacó para Israel, o que acontece aqui? Justamente Jacó era o irmão de Esaú. Né? Então os edomitas eles eram os descendentes de Esaú, assim como, né, assim como o povo de Israel é descendente de Jacó. Olha só que interessante. Então é como se, por Esaú e Jacó serem irmãos, né, israelitas e edomitas eles são como se fossem primos ou povos primos nacionais, digamos assim, de Israel e de Judá, porque eles remontam a dois irmãos. Só que esse primo de Israel, esse primo de Judá, ele se tornou um vizinho opressor, um primo opressor. Porque ao invés de ser um parceiro, né, assim como houve perdão e reconciliação de Esaú e Jacó, isso não se prorrogou na história. E o povo de Edom, o povo descendente de Esaú, se tornou um vizinho opressor contra Israel. Né? Então, eles fazem muitas injustiças, eles negligenciam a ajuda e eles se aproveitam muitas vezes das quedas e das fraquezas de Israel. E esse livro, então, ele vai mostrar o compromisso de Deus, o compromisso do Senhor, de defender e justificar o seu povo, o povo da aliança, contra os seus inimigos. Tá certo? Então, quando a gente lê lá atrás, por exemplo, no livro de Números, tem aqui, de novo, a descrição, a playlist, você pode estudar o livro dos Números. Lá você vai encontrar um momento onde Balaão, sabe a história de Balaão, da mula, que parece uma historinha de criança, mas a gente negligencia muito que Balaão ele vai profetizar que de Jacó, que de Israel, viria uma estrela, e essa estrela ela governaria todos os povos e restauraria a paz e a justiça de Israel, do povo de Jacó. Né? Então, ele fala que esse Messias, essa estrela que viria de Jacó, iria julgar todas as nações que eram os inimigos do povo de Deus, do povo de Israel. E aqui a gente vê como é que os profetas vão retomar muito desse conceito que Balaão colocou nessa profecia messiânica. Né? É uma profecia muito bonita que ele não consegue ver e saber quem é Balaão, né? Ele não consegue ver ou saber quem é esse Messias, mas ele vê que ele restaurará a ordem, ele irá governar com paz e com justiça. E aqui em Obadias a gente vê bem focadamente um pouco desse conceito. Como é que Deus ele vai restaurar esse juiz, esse governante, esse Messias, para poder trazer paz, para poder trazer estabilidade, para poder trazer restauração e julgamento contra os povos inimigos de Deus. Né? Então veja, Edom, o povo de Edom, os edonitas, né, os edomitas, eles tinham esse longo histórico de arrogância, de tratamento abusivo, opressor contra o povo de Deus, contra o povo da aliança. Você consegue ver isso lá em Gênesis 27:40, lá em Números 20, né? Quando o povo de Israel está passando lá no deserto, eles precisam de ajuda, precisam de suprimentos, eles são completamente ignorados. Né? Você vê como eles causam problema lá no início da monarquia, o tempo todo causando problema para o povo de Israel, porque eles eram muito opressores. Né? E aí, por exemplo, eles, todas as vezes que Israel ia sofrer algum tipo de guerra, de ataque, muitas vezes os edomitas ficavam quietos, deixavam Israel apanhar, não ajudavam eles a se livrar dos seus inimigos. E quando Israel estava no chão, todo arrebentado, o que os edomitas faziam? Iam lá e pegavam as sobras dos espólios, ou até às vezes se aliavam com os inimigos para poder pegar as coisas de Israel. Né? Então o povo edomita era uma grande ameaça, eram muito opressores em relação ao povo de Israel. E Deus havia dado todo um tempo para que os edomitas pudessem se arrepender, mudar dos seus caminhos, mas eles não fizeram isso e agora a paciência de Deus finalmente chegou ao fim. E aquele tema que a gente tem retomado, profeta após profeta, volta a voga, volta a ficar em centralidade, que é o dia do Senhor. O dia quando Deus vai intervir na história e acabar
com o mal, com a injustiça e colocar as coisas no seu devido lugar. Ou seja, quando Deus irá exercer o seu julgamento. Lembrando aqui que julgamento é a ideia de fazer restaurar as coisas boas e aniquilar ou julgar ou destruir as coisas erradas, colocar o que está errado fora de lugar no seu devido lugar, colocar as coisas boas de volta ao seu devido lugar, né? Então é esse acerto de contas, não só para Israel, mas para todas as nações. E aqui no verso 15 de Obadias, esse termo mais uma vez vai aparecer, o dia do Senhor, que está vindo para os edomitas também. Deus irá ter o seu acerto de contas com o povo de Edom. Então, Edom aqui acaba apontando ou servindo de tipo, de sombra, de exemplo para todas as nações dos últimos dias que tratam arrogantemente ou com desprezo ou com opressão o povo de Deus, não só os israelitas, mas todos aqueles que servem a Deus, que buscam a Deus, que o seguem, mas que são menosprezados, que são tratados de forma arrogante, que são oprimidos, perseguidos. Deus irá ajustar as contas e Edom acaba sendo esse grande exemplo daquilo que vai acontecer de uma forma definitiva, através do Messias e no fim dos tempos, né? Então vamos lá. A estrutura do livro agora, que são alguns versos apenas, tá certo? Os versos 1 a 9, eles apresentam a sentença contra os edomitas, que é a vinda da destruição. Edom será destruído. Então, Deus ele promete julgar Edom. Isso vai aparecer várias e várias vezes nos primeiros 9 versos. É o tempo todo essa repetição em formas diferentes da poesia que Obadias escreve para mostrar que Deus irá julgar Edom. O verso 2 diz assim: Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. Ou seja, por que Deus estava julgando Edom? O que Deus tinha de fato contra Edom? Quais eram os pecados dos edomitas? E logo no início do livro, Deus acusa os edomitas especificamente por um pecado grave, que é o pecado do orgulho, da soberba. O verso 3 ele menciona especificamente que o orgulho do seu coração o enganou, ou seja, vocês foram enganados pelo orgulho do seu próprio coração, edomitas, porque vocês vivem nas fendas da rocha em um lugar muito elevado. O que isso quer dizer? De novo, olhando aqui o contexto, né, dos edomitas, o que acontecia? Eles moravam no alto da montanha, no alto das rochas, né? A capital deles se chamava Petra, de pedra mesmo. Eles viviam na rocha ali e por isso era praticamente uma fortaleza inexpugnável. Era uma fortaleza inalcançável, inatingível. Eles não eram poderosos em termos de ataque, mas era praticamente impossível conquistá-los. Por quê? Porque eles estavam numa posição de defesa muito boa. Então, por mais que eles não consigam vencer no ataque, eles conseguiam tranquilamente se defender por viverem nessas montanhas, nessas rochas que eram inalcançáveis. Se alguém tentasse subir lá de cima, eles poderiam pegar um por um e não tinha como invadir a capital, invadir Edom. Então, por causa disso, eles achavam que eles eram invencíveis. E isso, claro, despertava orgulho e soberba neles. Ninguém pode nos derrotar. A gente mora aqui no alto, né? E era justamente essa a afirmação que eles faziam. A gente vive aqui nas rochas, nossas casas estão nas estrelas. Quem é que poderá nos derrubar? Quem é que pode derrubar a gente daqui de cima? Então, essa ideia de alguém que sobe até as estrelas e faz ali o seu trono, o seu império, esse é um eco que a gente viu já em outros profetas. Essa ideia de um ser soberbo que acha que está tão alto quanto o próprio Deus, ou até mais alto do que o próprio Deus, é um tipo de soberba que Deus abomina, porque os efeitos dessa soberba são catastróficos. Foram lá de uma forma mais cósmica e são também na história da humanidade. Povos que são soberbos, pessoas que são opressoras, soberbas, orgulhosas, tendem a oprimir o seu próximo, porque elas se julgam superiores. Então, nessa frase, quem é que pode nos jogar aqui de baixo? É justamente aquilo que vai se voltar contra os edomitas. No verso 4, o Senhor Yahvé diz que os derrubará de lá, exatamente por causa do alto conceito que eles têm de si mesmos. É justamente essa arrogância que vai derrubar vocês. Vocês só estão subindo mais e mais alto para que maior seja a queda. O orgulho de vocês vai ser o fim. Por isso que Deus diz: eu derrubarei
vocês daí. O verso 6 diz: como foram saqueados os bens de Esaú, aqui fazendo direta referência a quem são os edomitas, os descendentes de Esaú, né? Como foram vasculhados os seus tesouros escondidos. Lembrando que era justamente essa a postura, o modus operandi dos edomitas. Eles esperavam Israel ser atacados e quando eles estavam em maior fraqueza, eles iam lá e saqueavam Israel e pegavam os bens de Israel, porque Israel não tinha como se defender, porque já estava enfraquecido por vários ataques militares de outros povos. E aqui Deus diz: como foram saqueados os bens de Esaú. A mesma coisa que aconteceu com Israel é o que vai acontecer com Esaú, com os descendentes aqui, os edomitas, né? Naquele dia, diz o Senhor no verso 8, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Deus não vai deixar as coisas como estão. Ele irá defender o seu povo e restaurar as coisas a partir de um julgamento dos edomitas. E é isso que vai ser descrito aqui nos versos 10 a 14. A acusação, ela mostra o efeito de o povo ser julgado por oprimir o povo de Deus, né? Existe uma segunda razão aqui pela qual Deus promete julgamento, e é principalmente porque Edom oprimiu o povo de Deus. Eles são orgulhosos e esse orgulho os levou à opressão. Lá em Amós, a gente vê o julgamento de Deus pela crueldade em geral que as nações pagãs apresentam o tempo todo, né? Falta de verdade, idolatria, injustiça. E Deus também julga o próprio povo seu por causa da sua apostasia, ou seja, eles conhecem a verdade, conhecem melhor, eles sabem quem Deus é e ainda assim eles escolhem seguir um caminho de oposição a Deus, de rebeldia. Só que agora a gente tem um profeta que ele vai escrever especificamente para anunciar o julgamento sobre uma nação pagã específica pela forma como ela tratou o povo de Israel. E ele descreve aqui o orgulho e esse orgulho que leva à opressão. Olha só o que diz os versos 10 e 11. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens do seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Aqui descrevendo justamente aquilo que eu expliquei, né? Vocês estavam lá e viram passivamente o povo ser atacado, espoliado. E não só vocês assistiram passivamente, como se juntaram aos seus inimigos, aos inimigos de Israel, para poder saqueá-los, né? Então, aqueles, por exemplo, que buscavam ajuda, que se refugiavam em Edom, eram abusados, eram escarnecidos. De fato, o povo de Edom não só ignorava os israelitas, como também os menosprezava, os desrespeitava, os oprimia quando eles mais precisavam de ajuda. E aí Edom, ele vai sofrer esse julgamento de Deus, que é descrito por mais alguns versos, aqui mostrando como é que passivamente Edom observou enquanto outros oprimiam o povo de Deus e até ativamente participou de toda essa opressão. E aí, nos versos 15 e 16, vem no aviso a prestação de contas que está chegando. Então Deus faz o levantamento da acusação contra Edom e agora vem um aviso. O dia de vocês está chegando. E o escopo aqui, a compreensão dessa acusação é agora ampliado de Edom para todas as outras nações. Edom é feito de exemplo aqui, mas o mesmo julgamento será para todas as nações. Por causa dos seus pecados, Deus irá julgar toda impiedade, todas as nações no seu dia, no dia do Senhor. É isso que ele diz no verso 15. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Aquilo que você fez aos outros é aquilo que irá acontecer a você. Aqui a gente vê esse efeito da regra áurea, da regra de ouro, né? Faça aos outros o que você deseja que façam a você. E aqui o mesmo vai acontecer. O juízo de Deus é retribuir a injustiça para que as pessoas entendam o caminho mal que elas trilharam. Então, Obadias ele vai ecoar a mensagem que a gente já viu em Amós para todas as nações que cercavam Israel ali em Amós mesmo. A gente viu no começo da aula como é que esses povos pagãos todos eles estavam ali ao redor de Israel no mapa e como é que eles oprimiam o povo de Deus o tempo todo. Eram injustos entre eles mesmos, entre outras nações. E agora
Edom está sendo feita de exemplo para o que Deus irá fazer no dia do Senhor contra todas essas nações. Todas as nações, elas são responsáveis perante Deus por causa das suas ações. Então Deus irá, de fato, julgar todas essas nações e elas irão cair, assim como Edom irá cair. E olha que interessante aqui, né? Edom, ele acaba sendo uma imagem do que Deus irá fazer e uma imagem da situação humana, do diagnóstico humano. Por quê? O livro de Obadias, ele descreve justamente o orgulho e a queda de Edom. E no hebraico, a palavra Edom, ela é escrito quase que idêntico à palavra Adão. Edom, Adão. Você só tem algumas marcações diferenciadas aqui que vão mudar de fato o sentido e a sonoridade da palavra, né, a marcação da palavra, mas se você vê as letras básicas, elas são a mesma. Edom, Adão. Ou seja, Edom acaba sendo uma imagem, e Edom aqui também tem essa ideia do vermelho, de Esaú, né, que era peludo e tudo mais, e Adão, que vem do barro, né, avermelhado também. Então, a ligação aqui é muito óbvia dentro do livro. O que está fazendo aqui? Obadias está pintando essa poesia para mostrar a relação, e Adão aqui não é simplesmente o nome de Adão no sentido nome próprio, mas Adão enquanto humanidade, Adam, humanidade, né? Esse era o nome dado a Adão como representante, pai de toda a humanidade. Então a ideia aqui é de que o julgamento sobre o orgulho e a queda de Edom é também uma imagem do que Deus irá fazer em relação a todas as outras nações, toda a humanidade. Todos aqueles que se voltam contra Deus, que agem de forma arrogante, obstinada e maltratam os outros, sofrerão as mesmas consequências de Edom. Ou seja, Deus irá fazer a todas as pessoas, a todas as nações, aquilo que nós ou que os outros fizeram ao seu próximo. Seja institucionalmente, seja individualmente. Deus, no dia do Senhor, irá julgar e restaurar todas as coisas. E esse é o resultado que o final do livro de Obadias vai apresentar para a gente, nos versos 17 a 21, que é o estabelecimento do reino de Deus. Assim como nós vemos em outros profetas, né, o dia do Senhor ele não é apenas sobre juízo, sobre Deus punir o mal, é também sobre a restauração do bem, colocar as coisas certas no seu devido lugar. Que é isso que o pecado faz, é isso que o conflito, que a destruição do mal faz. Pega as coisas boas e coloca nos lugares errados, para ser usado de forma errada. E é isso que Deus faz aqui, ele restaura as coisas boas para o seu devido lugar. E é isso que nós vemos mais claramente no final do livro de Obadias aqui. O dia do Senhor ele é um dia de salvação e de justificação para o povo de Deus, para aqueles que se manterem fiéis, para o remanescente, para aquele que permanecer ao lado de Deus, será um dia de restauração. Né? Aquele que foi perseguido em nome de Deus, que se permaneceu ali firme pela justiça, esse será vindicado e será restaurado. Então Obadias ele profetiza que a terra de Edom vai ser povoada, na verdade, pelo povo de Deus, e a terra se tornará parte do reino de Deus. Lembrando, né, que os edomitas eles vivem no alto da montanha. E eles dizem, nossa casa está nas estrelas, ninguém pode nos derrubar daqui. E lá atrás, no livro de Números, um profeta que nem era um profeta do povo de Deus, era um profeta pagão, Balaão, o que ele profetizou? De Jacó virá uma estrela. E o que ele vai fazer? Ele irá restaurar a paz. Ele irá restaurar o reino de Deus. Uma estrela, um cetro, um regente que destruirá os inimigos de Deus. E aqui em Obadias a gente tem a ampliação dessa profecia, mostrando que não adianta você se esconder das estrelas, você se elevar, tentar se elevar ao lugar de Deus, porque é de lá que Deus irá mandar o seu socorro. Então, o povo de Moabe e, consequentemente, todas as nações opressoras irão cair. E irão, no fim, se tornar todos eles parte integrante do reino de Deus, desse Messias, dessa estrela de Jacó, que irá assumir o seu devido governo. E ele, nesse dia do Senhor, trará paz e justiça e restauração para todos os povos. Olha o verso 17. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança. Verso 19. Os de Neguebe tomarão posse do monte de Esaú.
E os salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. E assim acaba o livro. O reino será do Senhor. Uma clara alusão aqui à Nova Jerusalém, à restauração do reino de Deus de uma vez por todas, nesse dia final, nesse dia escatológico. Deus finalmente corrigirá toda a injustiça. É claro que esse Messias, ele traz um vislumbre disso, ele inaugura essa restauração, mas isso de fato haverá as suas consequências plenas no dia final, nos últimos dias, quando Deus finalmente consertará tudo e julgará todos de uma vez por todas. No final, todo o povo de Deus é justificado, Deus ele triunfa naquilo que ele se propôs a fazer, e a vitória, a salvação é do seu povo. No fim das contas, esse livro é um livro paradigmático, ou seja, ele apresenta uma imagem, um paradigma, uma ideia de que o orgulho de Edom, essa soberba que transforma Edom em uma nação opressora, é na verdade um exemplo da nossa condição, da condição humana. Nós somos opressores, nós somos orgulhosos, mas a queda de Edom aponta justamente para a vinda do reino de Deus sobre todas as nações. Deus irá corrigir toda a impiedade, Deus irá acabar com toda a injustiça e irá punir o mal. Portanto, nós, na nossa condição humana, precisamos pedir pela salvação desse que vem da estrela de Jacó, desse Messias prometido que irá trazer a justificação, para que nós estejamos do lado daqueles que serão justificados, para aqueles cuja qual o dia do Senhor será uma bênção e não uma maldição. Então, o livro de Obadias, ele é esse aviso. Assim como ocorrerá com Edom, ocorrerá com todos aqueles que seguirem o exemplo de Edom. Portanto, não seja orgulhoso como os de Edom. Não seja orgulhoso como aquele que lá atrás quis se assentar e fazer o seu trono nas estrelas de Deus. Porque as estrelas de Deus, aqui falando poeticamente, elas pertencem única e exclusivamente ao seu reinado. E é de lá que virá aquele que irá consertar todas as coisas. Esse é o livro de Obadias, um livro curto, mas um livro muito interessante, porque ele apresenta esse convite para que nós sejamos aqueles que aguardaram pelo dia do Senhor de forma positiva e não negativa, como os edomitas e tantos outros povos, nações, instituições e pessoas que se portam de forma ignorante, de forma orgulhosa, de forma soberba, de forma militante contra Deus. Que nós sejamos aqueles que receberão a bênção e que o reino de Deus seja o melhor lugar para que nós possamos morar de uma vez por todas, tá certo? A gente segue firme aqui no nosso estudo e na semana que vem nós vamos estudar um livro que muitos acham que conhecem, mas conhecem muito pouco, que é o livro de Jonas, o livro do profeta Jonas. Então eu espero você lá para mais esse estudo. Um abraço, tchau, tchau.